Bom, do capítulo 1 aqui da seção 1, 1.4, né? 4.1. Mesma seção, né? Então, se eu tenho uma função aqui, ó, f de x, y. Então, bom, o primeiro item tem A, é para provar que se eu tenho uma g de y em x, é tal que g composta com f dá a identidade aqui de x, né? Põe id de x, porque essa função está definida de x em x, né? Ela pega um elemento aqui em x, calcula f, cai em y, calcula g e volta para x. E f composta com g igual a id identidade y, então f é abjeção. Bom, aqui a gente tem que mostrar, para mostrar que a f é abjeção, a gente tem que mostrar que f é injetora e sobrejetora. Então, primeiro, a injetividade, né? Então, ó, como que a gente faz? A gente tem duas formas, né? A gente pode provar que se x1 é diferente de x2, a f de x1 é diferente da f de x2. Ou eu posso usar que se f de x1 é igual a f de x2, eu tenho que mostrar que x1 é igual a x2, tá? Eu vou partir desse segundo caso porque depois eu aplico a g, tá? Então, se eu tenho duas coisas iguais, na hora que eu aplico a g, eu vou ter coisas iguais, o g do mesmo ponto, né? Então, ó, suponha que f de x1 é igual a f de x2. Então, aplicando a g, temos. Então, eu vou ter, ó, g composta com f de x1. Isso aqui, por um lado, isso aqui dá x1. Por quê? Ó, g composta com f da identidade. Mas observa que a f de x1 é igual a f de x2. Então, calcular g disso aqui é a mesma coisa que calcular g disso aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que g composta com f de x2. Volto aqui, como isso aqui é identidade, em x, isso aqui dá o próprio x2, ou seja, x1 igual a x2. É bem simples, não é difícil não. Portanto, x1 igual a x2. E f injetora. Tá? Por quê? Porque eu peguei dois pontos, ou pontos arbitrários, né? Então, se as imagens coincidem, na verdade estão no mesmo ponto. Bom, agora sobrejetividade, né? Sobrejetividade. Sobrejetora. Vamos colocar sobrejetora. Bom, observa que na injetividade a gente usou essa informação, né? Eu não usei essa aqui ainda. Então, vou usar essa. Tá? Certo. Vou pegar aqui, ó. Ou seja, y é um elemento de y aqui qualquer. Então, considere, eu vou até chamar aqui, ó, vou colocar y0 só para não ficar parecendo que está variando, porque para cada y vai ter que existir um x, né? G de y0, eu vou chamar isso aqui de x0. Observa que a g está definida em y. Então, g de y0 é um elemento de x, que eu chamei ele de x0. Bom, agora eu vou usar outra identidade. Agora, o que dá f de x0? A f de x0 ela é igual a f de g
de y0, ou seja, né, é a composição f composta com g de y0, isso aqui dá a identidade em y. Ou seja, a hora que eu aplico isso aqui num ponto, dá o próprio ponto. Com f composta com g y0, isso aqui é o próprio y0. Ou seja, dado y0 em y, existe um x0 em x, tal que f de x0 é igual a y0. Né? Portanto, a f é sobrejetora. Cada elemento do contradomínio tem um elemento do domínio que vai nele. Então, é mais fácil a gente usar. Às vezes, né, se eu tiver que calcular a inversa, já calcula ela direto do que ficar trabalhando com a expressão, né, para mostrar que é injetora e sobrejetora. O item B, prova que existe no máximo uma função inversa. Né? Existe no máximo, pode não existir, né? Uma inversa para f de x e y. Então, essa palavra no máximo não está aí à toa, tá? Por quê? Bom, a gente vê em duas situações, né? Primeiro aqui, ó, se f não é bijeção. Se f não é bijeção, então f não possui inversa. Inversa, ou seja, não existe g definida de y em x com g composta com f da identidade em x e f composta com g identidade em y. Por quê? O que a gente acabou de provar no item A? Que se existir uma g satisfazendo isso, f é invertível. Se f é invertível, f é uma bijeção, que contraria isso aqui. Então, como ela não é bijeção, não vai existir nenhuma g com essa propriedade. Isso aqui. Tá? Então, bom, se ela não possui essa, se ela não possui inversa, não pode existir nenhuma g que satisfaz a composta com ela da identidade em x e a f composta com a g da identidade em y. Agora, o segundo caso, né? Então, suponha que a f é bijetora. Então, agora sim, seja... A gente quer mostrar que é única, né? Então, vou chamar aqui, seja G1 e G2, tais que vale isso. Eu tenho G1 composto com f da identidade em x, G1 composto com f da identidade em y, perdão, f composto com G1. F composta com G1 da identidade em y. G2 composta com f da identidade em x. E f composta com G2 da identidade em y. Ou seja, eu estou supondo que existem G1 e G2 que satisfaz essa mesma igualdade aqui. Ó. Olha que eu componho com f da identidade, cada conjunto. Como que eu mostro que G1 é igual a G2? Né? A gente precisa mostrar isso aqui, ó, que G1 é igual a G2. Bom, quando que duas funções... Aqui, claro, né? É claro que elas têm que estar com o mesmo domínio, né? Senão não faz sentido eu falar de inversa, né? A G1 e a G2, elas estão indo de y em x, né?
Se não faz nem sentido eu falar dessa composição. Está falando que prova que existe no máximo uma função que satisfaz, né, g de y e x que satisfaz essas composições aqui. Tá? Então, para mostrar que essas duas funções são iguais, primeira coisa, elas têm que ter mesmo domínio. Está aqui. Mesmo contradomínio. E, então, no fundo, o que falta, né, é mostrar que para todo y pertencente a y, tem-se que G1 de y é igual a G2 de y. É isso que a gente tem que mostrar. Bom, então vamos pegar lá. Seja um y pertencente a y. Como a f é bijeção, eu vou até chamar de y0, tá? Só para... Então, existe um x0 em x com a f de x0 igual a y0. Tá vendo que eu estou usando o fato da função ser bijetora. Eu concluí, eu estou no caso, bom, se a f não é bijeção, não existe g que satisfaz isso. Por isso que é no máximo uma, pode existir ou não. Agora, se a f é bijetora, aí sim que eu vou mostrar que existe uma única. Né? Então, isso, estou usando o fato que se a f é bijetora, ela é sobrejetora, dado o elemento da imagem, do contradomínio, existe um elemento do domínio que vai nele. Tá? Agora, o que eu calculo aqui? Né? Bom, o que dá G1 de y0? G1 de y0, isso aqui é G1 composto com a f de x0. Bom, G1 composto com a f dá a identidade, dá o próprio x0. Mesma coisa, faço para G2. G2 de y0, isso aqui dá G2 composto com a f de x0. Né? Porque y0 é f de x0. Isso aqui também dá x0. Ou seja, essas duas coisas implicam que G1 de y0 é igual a G2 de y0. Como isso aqui, ó, o y0 aqui é qualquer, eu concluo, né? A gente escreve isso pela arbitrariedade. Arbitrariedade, né? Ele é qualquer, tá vendo? Não peguei nenhum com a propriedade específica. Y0. Então, a gente conclui que G1 é igual a G2. Ou seja, elas coincidem, né, em todos os pontos do domínio. Elas têm o mesmo domínio, têm o mesmo contradomínio e coincidem em todos os pontos do domínio. Então, elas são iguais.